Nós continuamos, o pastor Ed agora vai trabalhar o Salmo de número 119 até as 9 horas. Vamos orar a Deus. Eu vou convidar aqui a minha esposa para fazer essa oração, tá bem, pastor? Amém. A graça e a paz, amados, oremos. Bendito Deus, nós te louvamos nessa noite, pela tua igreja reunida neste lugar. Nós te agradecemos pela palavra ministrada, Senhor, e que possamos aprender de ti, que é manso e humilde de coração. Senhor, que o teu servo, pastor Éder, possa ministrar, Senhor, dando continuidade a esta palavra, que é viva e eficaz, que possamos, Senhor, sair daqui enriquecidos para o louvor e a glória do teu nome. Amém. Meus queridos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Estou feliz por estar aqui presente com os amados irmãos e aproveitar essa oportunidade que me é concedida através do pastor Roberto e através do pastor desta igreja, pastor Florisvaldo, e também do nosso querido pastor Henrique. Talvez ele não esteja lembrado de mim, mas ele esteve lá na CPAD no lançamento do meu livro, né? Meu quarto livro foi lançado em setembro, outubro, né? Outubro do ano passado. Nós lançamos lá na CPAD, convite do nosso amigo Daniel Silva, e tivemos a honra de Dr. Roberto estar lá presente, dando uma palavra introdutória. Sem mais delongas, meus queridos, eu quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no Salmo 119, para que nós possamos refletir nesses minutos que nós temos neste Salmo. Eu faço parte do Ministério das Assembleias de Deus, da Convenção Geral e da nossa convenção aqui em Brasília, com o pastor Orcival Pereira Xavier. Estou ali na sede, cooperando e atendendo as nossas agendas, ministrando a palavra de Deus, ensinando no seminário. Trabalho no seminário IBADEB, que é das Assembleias de Deus aqui em Brasília. Trabalho também com o Instituto Olan, que tem uma extensão ali em Planaltina, e nós já trabalhamos com teologia bíblica e sistemática há alguns anos, né? Aí há 16, 17 anos aproximadamente, trabalhando em seminários da Bahia, Pernambuco, aqui em Brasília. Nós tivemos a oportunidade de lançarmos 4 livros. Lançamos A Mulher de Caim, que é um livro já bem disseminado. Temos um outro também, E o Verbo era Deus, que é uma análise exegética do versículo 1, em João capítulo 1. Temos um terceiro, A Origem da Alma, discutindo as 6 teorias. E nós lançamos, no final do ano passado, um comentário bíblico à terceira carta de João. Trabalhamos historicamente uma exposição bíblica, histórica e uma aplicação prática para a igreja da atualidade. Salmo 119, o versículo de número 9, nos diz o seguinte: como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Mais adiante, o Salmo 119, o versículo 105. Quem pode ler o 105? Vamos ler juntos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Podeis assentar, em nome de Jesus. Crendo na oração inicial aqui, vamos estar meditando nas Escrituras Sagradas, falando sobre a educação, né, na escola, entendendo o contexto bíblico, e nós vamos aplicar, né,
esta palavra ao nosso coração, à nossa vida. Então, o simpósio de vocês aqui apresentado pelos líderes da igreja tem como tema entendendo e aplicando o Salmo 119 na família. O Dr. Roberto falou da importância de alguns pontos importantes na área da educação, na escola bíblica e no ensino da palavra de Deus. E nós queremos iniciar aqui, diante da leitura que foi feita nestes versículos e nos iniciais, que nos falam da palavra de Deus, do ensino, do estudo, dos mandamentos, de guardar os preceitos, os juízos, as instruções e tantos outros sinônimos que são utilizados no texto bíblico para nos instruir, para nos corrigir, para nos ensinar, para nos capacitar no conhecimento da Escritura Sagrada. Então gostaria de ficar aqui só na primeira parte, entendendo o Salmo 119 e aplicando ele para a família. Os demais períodos de ensino, eu creio que vocês vão continuar falando sobre a aplicabilidade da palavra, do Salmo na família, de forma geral, porque engloba todos nós. O Salmo 119, ele é um salmo interessante. Nós temos aqui no texto do Saltério 150 salmos, e nós podemos observar que do capítulo 1 ao capítulo 41, nós vamos ter o primeiro livro. Os Salmos está dividido em 5 livros. São 5 livros por quê? Porque nós temos o primeiro livro do capítulo 1 ao capítulo 41, que vai fazer uma abordagem acerca do homem, falando sobre a bem-aventurança do homem, está meditando na palavra de Deus. Isso a gente já vê no capítulo 1. E ali nós vamos observar nos 41 salmos iniciais a manifestação de Deus em um relacionamento com o ser humano. E isso está muito ligado ao texto da Torá. Quando nós dizemos que os salmistas, eles dividiram ou agruparam esses livros dos Salmos, como nós conhecemos aqui o livro de Salmos, mas na verdade são 5. Estes 150 salmos que estão aqui estão muito ligados aos ensinos da lei de Deus, da Torá. E é por isso que os 41 capítulos iniciais, ele está bem relacionado ao texto do Gênesis e a criação do homem e a relação do homem com Deus. Nós vamos observar também o segundo livro, que está a partir do capítulo 42 dos Salmos até o capítulo de número 72. Nele nós vamos observar uma temática importante, que é Deus como o nosso refúgio, como o nosso socorro, a nossa fortaleza, o nosso guia, o nosso orientador. Então nós temos aqui o segundo livro. O terceiro livro está do Salmo 73 ao Salmo 89. Então nós temos um terceiro livro e é como se eles estivessem trazendo para nós ensinos que estão ligados aos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, como eu já disse. E aí no terceiro nós vamos observar que temos ensinos dos preceitos de Deus também, assim como Levítico traz para nós. O quarto livro dos Salmos está do Salmo 90 ao Salmo 106. Salmo 90 a 106. E o último livro dos Salmos está do Salmo 107 ao Salmo 150. Nestes últimos 2 livros dos Salmos, nós vamos observar a importância do louvor. Nós vamos observar a importância de estarmos oferecendo a Deus o louvor. Então toda a igreja precisa entender o Salmo 119 para que nós possamos oferecer a Ele o louvor, a honra, a glória, porque a Ele pertence o domínio, o poder de eternidade a eternidade, porque somente Ele é Deus. E aqui o salmista, ele vai estar escrevendo este texto tão longo. O Salmo 119 é o salmo mais longo de toda a Bíblia, ou do Saltério, e também o maior capítulo de toda a Bíblia Sagrada, tanto entre os capítulos do Antigo Testamento e os livros do Antigo Testamento, quanto entre os livros do Novo Testamento. E aqui nós vamos observar, meus queridos, neste salmo tão extenso,
ele é composto por 176 versículos. É interessante nós observarmos que os 176 versículos que estão nestes salmos, eles estão agrupados. Talvez você tenha a tua Bíblia aberta e tenha uma curiosidade aí. Todos os salmos, ou os versículos dos salmos, eles estão agrupados em números de 8, e eles estão separados, ou estão unidos, como você queira, por uma palavra. E uma certa feita, um irmão me perguntou em sala de aula da seguinte maneira: professor, estas expressões que aparecem entre os versículos 8 e 9, né? E aí prossegue 16 e 17, estes nomes são nomes de pessoas? E a gente tem que compreender a limitação de algumas pessoas no contexto, né, que nós estamos participando. Eu falei, não são nomes de pessoas. Eu vou explicar para o irmão. E assim como eu expliquei para aquele amado irmão em sala de aula, eu quero aproveitar esta oportunidade e mostrar aqui para vocês esta estrutura do Salmo. Como eu disse, por ser o maior capítulo da Bíblia Sagrada, de toda a Bíblia Sagrada, com 176 versículos, e sendo o menor capítulo da Bíblia Sagrada, o Salmo 117, e uma curiosidade é que o Salmo 117, sendo o menor capítulo da Bíblia Sagrada, ele tem apenas 2 versículos. E quando você volta ao Salmo 117, o versículo 2 é exatamente o meio da Bíblia, que contém 31.173 versículos. Então você divide os 31.173 versículos e você vai cair justamente do Salmo 117, o versículo 2, que é o meio das Escrituras Sagradas. O Salmo 119, ele é o texto, é o capítulo mais extenso, e ele, como eu disse ao irmão e a todos que estão aqui a nos ouvir, ele tem uma divisão em blocos de 8 em 8 versículos. E o que isso quer dizer? O que essas palavras elas significam para nós? Vocês observem que no início do versículo 1 do Saltério, você vai ter a expressão Aleph. A palavra Aleph não é o nome de uma pessoa, mas é o nome de uma letra do alfabeto hebraico. Como o nosso alfabeto, que nós temos o A, o B, o C, da mesma forma nós temos no texto da Escritura Sagrada o alfabeto aqui hebraico, que está sendo apresentado neste texto aqui poético. Por que eu falo poético? Porque o saltério, os salmos, eles são cânticos, mas são cânticos que estão construídos dentro da poesia, do gênero literário que nós chamamos, e os estudiosos chamam de poesia. A poética hebraica vai muito mais além do que a poética que nós conhecemos no nosso português. E quando o salmista ele está escrevendo e ele tem a inspiração divina, ele recebe a inspiração de Deus para escrever este salmo, e este salmo ele vai ser construído a partir das 22 letras que fazem parte do alfabeto hebraico. Nós temos 22 letras no alfabeto. Olha, trabalho com o hebraico já há 17 anos e com o grego. Você tem o Aleph até o Tav, 22 letras. E quando nós observamos que ele inicia os primeiros 8 versículos deste capítulo, ele inicia com o Aleph. Por quê? Porque se nós pegarmos aqui o texto da nossa Bíblia hebraica, nós vamos ter os 8 primeiros versículos da Bíblia, iniciando com um acróstico. Todas as palavras iniciais deste capítulo, destes 8 versículos iniciais, elas vão iniciar no versículo 1, versículo 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto. E isso ele vai fazer por todo o texto do capítulo do Salmo 119. Só que a partir do versículo 9, ele não vai usar mais a letra Aleph, ele vai usar a letra Beit. Letra Beit, a segunda letra do alfabeto, que
corresponde à casa, ela vai aparecer nos 8 versículos seguintes, iniciando bem na parte inicial aqui de todos os versículos, para que possa ficar nítido este acróstico. O acróstico é uma estrutura que se usa dentro da poética hebraica para mostrar, né, uma ideia, para construir um verso, para ensinar algumas verdades dentro de uma estrutura poética. Então ele inicia os 8 primeiros versículos através da poesia, construindo as ideias do texto, mostrando todas as palavras iniciais dos versículos com a mesma letra do alfabeto. Aí ele faz isso com a letra Beit, com Gimel, Dalet, Rei, Vav e vai até o Tav, a última letra do alfabeto. E ele vai trabalhar isso em todo o capítulo, apresentando para nós o texto sagrado que vai trazer para nós algumas verdades para que nós possamos entender as escrituras sagradas. Então, Salmo 119, ele faz parte aí, né, desta estrutura poética, e ele vai trabalhar com muitas coisas que nós não vamos ter tempo de falar aqui, pois não é o objetivo da nossa ministração. Mas ele inicia o versículo 1 falando de caminho e da lei. Veja que o salmista, ele fala sobre o caminho do Senhor, o caminho reto, né? E andar na lei do Senhor, versículo de número 1. Então nós temos aí caminho. A expressão caminho, derech, caminho, aparece aqui no texto de todo o Salmo. Por diversas vezes essa expressão vai aparecer no texto, mostrando que é preciso que nós, como igreja, como família, como pessoas, precisamos estar andando no caminho do Senhor. E aí no versículo seguinte, o versículo 2, ele vai falar, ainda no versículo 1, ele vai falar da lei. Nós devemos andar no caminho. E aí ele vai findar o versículo falando da lei do Senhor. Qual é o caminho que nós, como família, como pessoas que fazem parte da igreja do Senhor, precisamos trilhar? Qual é esse caminho? É a lei do Senhor. É a lei do Senhor. Então ele está enfatizando, e ele vai enfatizar isso durante todo o Salmo 119, falando da importância de nós andarmos pelo caminho do Senhor e estarmos guardando a lei do Senhor. E ele já começa no versículo 1 dizendo que nós precisamos estar na lei, na Torá. É por isso que eu disse que tudo que está escrito nos Salmos está muito vinculado à lei do Senhor, aos textos dos primeiros livros da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Deuteronômio, onde nós temos a lei. Observem que a expressão lei do versículo 1, ela vai ocorrer em todo este capítulo. A palavra lei aqui, ela está no hebraico como Torá. Torá é a instrução, é a regra, é a conduta, para que nós possamos caminhar no caminho de Deus, andar nos preceitos do Senhor. E quando nós voltamos ao capítulo 20 do Êxodo, o que é que nós encontramos no capítulo 20 do Êxodo? Capítulo 20, nós temos os 10 mandamentos, a lei do Senhor que é dada a Moisés no Monte Sinai. Quando ele recebe a lei do Senhor é dada para o povo de Israel. Mas toda a lei de Moisés, os 5 primeiros livros que compõem a Torá, que está no versículo 1 do Salmo 119, nós devemos observar que existem 613 preceitos da lei. Existem 613 preceitos, que entre eles 248 são textos de orientações para as nossas vidas, enquanto 365 destes preceitos são proibições. Não faça, não faça, não faça. Entre os 10 mandamentos, observe que dos 10 mandamentos, 8 são 8 proibições. Não faça. E no final de cada um destes mandamentos, no texto hebraico, nós temos um samer que tem a ideia de concordo.
Deus diz: não matará, e tem um summer no final, diz: concordo. Não adulterará, concordo. Não furtará, concordo. Em cada um dos mandamentos existe uma expressão como se fosse nós respondendo aquilo que Deus estava dizendo para nós. Então nós precisamos compreender a lei do Senhor, andar na lei do Senhor, para que nós possamos chegar à estatura de varão perfeito, que ainda não alcançamos, mas nós alcançaremos através da palavra do Senhor, porque nós estamos seguindo a Jesus Cristo, que fez o seu sacrifício como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para dar vitória à sua igreja, e é por isso que nós estamos aqui. Entre os 10 mandamentos nós temos 8 proibições. Nós temos os 4 primeiros mandamentos falando da relação do homem com Deus, os outros 6 mandamentos falando da relação do homem para com o próximo. Nós temos os preceitos falando acerca do que nós devemos fazer, os estatutos que nos ensinam o que nós devemos fazer, como nós poderemos conhecer a trajetória a ser seguida se nós não examinarmos as Escrituras. Como o pastor Roberto disse aqui, eu também tive a oportunidade de aceitar a Jesus aos 16 anos em um culto de ensino. E eu fiquei maravilhado, porque eu cheguei em um culto como esse e o pastor estava ministrando. Eu falei: rapaz, que palavra maravilhosa. Eu nunca imaginei que da igreja de crente o ensino da palavra era desse jeito, desta forma. E naquele dia ele fez o apelo, eu levantei a mão, fui à frente, recebi a oração e aceitei a Jesus como Salvador num culto de ensino. Então priorize o ensino da palavra de Deus, para que ele possa trazer para nós mudança de vida e nós possamos aplicar esses mandamentos, a lei do Senhor, como está aqui nos 10 mandamentos, para que nós possamos trilhar este caminho do Senhor. O tempo não nos espera, mas o salmista, ele vai avançando em todo o salmo e vai descrevendo mandamentos, testemunho. Versículo 2, ele usa a palavra testemunho, edot. A palavra testemunho aparece aqui, mostrando que a palavra de Deus, ela traz um testemunho para nós. Veja o que ela diz no capítulo de número 119, versículo 2: bem-aventurados que guardam os teus testemunhos e o busca de todo o coração. A palavra coração nesse texto, ela tem uma ideia de todo o ser, porque a palavra leve no texto aqui, ela aponta para o ser como um todo, que nós com todo o nosso ser venhamos a buscar o Senhor, porque os testemunhos do Senhor para nós, eles são agradáveis, como o salmista vai dizer. Então este texto, ele vai apresentar para nós testemunhos da parte de Deus, vai apresentar para nós orientações na lei de Deus, o caminho a ser seguido. No versículo 3 vai falar de caminho novamente, e mais adiante no versículo 4 vai falar de preceitos, traduzido às vezes como mandamento, mas também traduzido como preceito, né? Picudim, preceitos. Então ele vai estar usando sempre expressões sinônimas aqui para enfatizar e não ficar repetindo palavras, mas ele vai usar termos sinônimos para apresentar para nós os ensinos, preceitos da lei do Senhor, as instruções da lei do Senhor. Veja no versículo 9 que nós lemos: como purificará o jovem, o mancebo, o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Palavra, nós estamos acostumados com a expressão davar, que é a palavra do eterno, a palavra de Deus, mas aqui ele usa uma outra expressão, imrar, que é uma expressão para se referir também à palavra, um sinônimo de palavra. E aí ele vai usando estas expressões para dizer que nós precisamos estar firmados na palavra, examinando a palavra, observando a palavra. Como vamos crescer, como vamos adquirir maturidade cristã? Observando a palavra, de conformidade com a palavra do Senhor. Precisamos observar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. As famílias nos dias de hoje talvez estejam um pouco em conflitos, em dificuldades, em problemas, porque muitas das vezes têm deixado de observar a palavra, os mandamentos do Senhor. E aqui nós temos uma orientação para o mancebo, para o jovem.
Observem que Jesus, entre os 12 aos 13 anos, Jesus foi ao templo lá em Jerusalém para conversar entre os sacerdotes, discutir um pouco da lei com os sacerdotes. Era costume na lei de Moisés e naqueles dias, principalmente aqui no contexto do primeiro século, as crianças, os jovens, serem levadas para um momento de diálogo, que era conhecido como Bar Mitzvah, que era o filho do preceito, e o filho do preceito ele tinha que ser levado diante da lei, diante dos sacerdotes e ser interrogado acerca da palavra, para ver se ele tinha capacidade de conhecer a palavra, para guardar a palavra, porque naquela idade de 13 anos ele assumiria a idade adulta. Ele se torna adulto na cultura judaica a partir dos 13 anos. Ele assume o papel já de um homem adulto aos 13 anos de idade do conceito judaico. Por isso ele é interrogado pela lei, ele é interrogado pelos mandamentos para saber se ele já tem capacidade de estar observando, andando nos caminhos do Senhor. E Jesus surpreende os sacerdotes daquele período, quando ele estava discutindo a lei de Moisés. É tanto que Jesus fica entre os doutores da lei, e nós sabemos que a lei de Moisés, ela começa a ser ensinada já no século XI. Século XI nós temos o período dos juízes, findando o período dos juízes e entrando ao período monárquico, o período dos reis. E naquele período surge o profeta Samuel, e o profeta Samuel é o pai da escola profética, é tido por muitos como o pai da escola profética. E ele era um homem que começou a ensinar na escola profética. Estavam ali reunidos os profetas para examinar a palavra, e dali vai vir a tradição do povo de Israel, os escribas. Mais adiante, lá no final do reinado, do período do reinado, por volta de 470 antes de Cristo aproximadamente, quem é um dos representantes da lei de Deus? Esdras. Esdras é um dos representantes da lei de Deus, é aquele que juntamente com Neemias vão para Jerusalém para edificar a cidade, os muros da cidade, e também estão ali para estar levando a palavra de Deus para as pessoas. O curioso é que o Salmo 119 é atribuído pela tradição a Esdras. Esdras possivelmente escrevera o Salmo 119 com estes 176 versículos em 22 blocos de 8 versículos cada, correspondendo às letras do alfabeto hebraico. Isso traz para nós o ensino da lei, e por todo o texto ele vai estar trabalhando com lei, estatuto, mandamento, juízos, caminho. O homem precisa no seu caminho entender os juízos de Deus, precisa conhecer os preceitos de Deus, precisa conhecer a palavra de Deus, precisa conhecer os mandamentos de Deus para que ele possa seguir na sua jornada. Se engana quem pensa que Jesus reduziu a lei de Moisés em 2 mandamentos. Não, quando Jesus disse, olha, o grande mandamento da lei é amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Por que Jesus ele fala apenas do amar a Deus e amar ao próximo? É simples, porque quando nós voltamos ao capítulo 20 de Êxodo, nós vamos entender que do 1º ao 4º mandamento, os 4 primeiros mandamentos estão relacionados a Deus. Quando nós voltamos ao texto de Êxodo capítulo 20, do 5º mandamento até o 10º mandamento, nós vamos observar que estes mandamentos estão falando de uma relação entre o homem para com o seu semelhante. Então quando Jesus disse, amarás a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu ser, ele está dizendo, olha, os 4 primeiros mandamentos estão vinculados a Deus. Você quer saber mais? Os outros 6 estão vinculados ao homem no seu relacionamento dia a dia para com o seu semelhante. O homem só vai poder chegar ao céu quando ele tiver um bom relacionamento nos estatutos de Deus, na lei de Deus, para que ele possa então amar o seu próximo, que ele consegue ver, e assim ele vai estar amando a Deus que ele ainda não viu. Então está muito vinculado o ensino de Jesus lá no Evangelho de Mateus aos mandamentos de Moisés. Jesus não aboliu os mandamentos, Jesus cumpriu os mandamentos e nos ensinou que nós devemos cumpri-lo. É difícil? É difícil. Mas quando nós estamos voltados para Cristo, Cristo nos capacita
a estarmos guardando os seus mandamentos, e nós, como igreja, como família do Senhor, precisamos estar atentos aos mandamentos do Senhor. O tempo não nos permite, mas avançando um pouquinho mais, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, versículo 22, a Bíblia vai dizer que Moisés, ele foi instruído em todas as ciências do Egito. Imagine que a ciência moderna, e nós temos dentro dos vários ramos da ciência moderna, como, por exemplo, a engenharia. Eu, como formado em história, eu gosto de ler a história do povo de Israel e a história do povo egípcio também. Então, tenho diversas obras sobre o povo egípcio. As pirâmides do Egito que foram erguidas, nós temos a tradição histórica, né, que diz que elas foram erguidas pelos faraó, Kelps, Kefra e Miquerinos. Talvez elas foram erguidas por eles, verdadeiramente. Mas até hoje, a nossa arquitetura moderna não tem a capacidade de fazer ou desenvolver o mesmo tipo de argamassa que foi desenvolvido pelos egípcios para construir as pirâmides. E até hoje a arquitetura e a engenharia, que são dois ramos próximos que trabalham com o mesmo objetivo, têm dificuldades de compreender como elas foram erguidas. E a Bíblia diz que Moisés era instruído em todas as ciências do Egito. Então Moisés sabia mais do que os arqueólogos, os arquitetos, os representantes das ciências modernas. E a Bíblia que está dizendo, é a Escritura que está dizendo. Eu falei da escola profética, falei de Esdras como um dos escribas, e desse período dos 400 anos de silêncio vai aparecer, nesse período, um número maior de escribas, caminhando para o fim. E os escribas, eles têm um papel importante no ensino, na redação do texto da Escritura Sagrada, para que possa ser transmitida para as pessoas nas sinagogas. E Jesus chega, o ministério de Jesus, o maior tempo do ministério de Jesus foi dedicado ao ensino. Jesus ensinou aos homens, às mulheres, às crianças, a todas as pessoas. Então o ministério de ensino de Jesus é amplo. E o maior tempo do ministério de Jesus foi dedicado ao ensino, não à cura e nem tampouco à pregação da palavra, mas o ensino da palavra. E aqui nós vamos avançar e observar que no Novo Testamento, Paulo, apóstolo, que era de Tarso, na Cilícia, ele veio estudar em Jerusalém. E Atos capítulo 22, o versículo 3, diz que Paulo, apóstolo, chegou para Jerusalém e ele foi instruído aos pés de Gamaliel. E Gamaliel era neto de Hilel, de uma das escolas, bíblicas daquela época. Nós pensamos que nos dias de hoje nós temos a escola bíblica, né, das assembleias, da Batista, da Presbiteriana e de tantas outras igrejas neopentecostais. Mas naqueles dias já existiam escolas de obreiros, de formação de mestres, de doutores da lei, que conheciam a lei, que interrogaram a Jesus quando ele estava no templo, no Bar Mitzvah. E a escola que Paulo estudou foi a escola que era ligada a Gamaliel, neto de Hilel, que era o fundador da escola hilelita. E havia uma outra escola, a escola de Shammai. Eram duas escolas de pensamento onde se discutia os 613 preceitos da lei e se ensinava para o povo. Paulo foi instruído na lei. Agora observe que Paulo era instruído na lei de Moisés. Paulo era conhecedor das Escrituras, mas eu me surpreendo quando eu chego ao texto do Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos. Quando eu abro o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo número 18, abra comigo rapidamente, caminhando aqui para o fim, 18 e o versículo 24. Só para a gente compreender a importância do ensino. Paulo estudou em Jerusalém. Paulo estudou aos pés de Gamaliel, neto de Hilel, de uma das maiores escolas. E é por isso que Deus chega e diz: olha, esse é um homem escolhido para levar a minha palavra diante dos gentios.
E aqui eu vejo a importância do ensino, do preparo daqueles que estarão ministrando a palavra. Capítulo 18, versículo 24. Paulo foi instruído aonde? Em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que Áquila e Priscila estavam pregando em Éfeso. De repente chegou ali quem? Chegou em Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente, poderoso nas escrituras. Este era instruído, vejam, instruído no caminho do Senhor. Salmo 119, versículo 1, 2 e 3 começa falando sobre o quê? Caminho, lei, preceitos. Apolo era o nome de uma divindade pagã na cultura grega. É importante nós lermos e conhecermos a cultura grega. E ele chegou a Éfeso, irmãos. Éfeso era a capital da Ásia Menor no primeiro século. Em Éfeso tinha uma das 7 maravilhas do mundo, que era o templo de Ártemis, e havia a biblioteca de Éfeso, com 15 mil rolos naquela época, vantajosa. Mas Apolo não havia estudado em Éfeso, uma das 5 grandes cidades do mundo, nem tampouco em Jerusalém como Paulo. Ele havia estudado em Alexandria, a maior cidade do contexto grego, do Império Grego naquele período de Alexandre e ainda naquele contexto do primeiro século. E foi lá que estava, era lá que estava a maior biblioteca do mundo. Eram mais de 200 mil rolos de livros que estavam lá em Alexandria. E Apolo foi estudar onde? Em Alexandria. Alexandria, Apolo estudou no Egito. E a Bíblia diz que ele era eloquente, poderoso nas escrituras. Observe que em Alexandria, por volta do ano 50 ao ano 20 depois de Cristo, 50 antes de Cristo a 20 depois de Cristo, surgiu um homem chamado Fílon, filho de Alexandria. E Fílon foi aquele que foi capaz de mesclar a interpretação da lei de Moisés com a cultura grega. E a Bíblia diz que Apolo foi estudar em Alexandria, porque é ali onde se tinha o conhecimento da cultura judaica e da filosofia grega. E Apolo chega lá e é instruído nas escrituras, porque a Bíblia já havia sido traduzido na sua primeira versão por volta do ano 280 antes de Cristo. Ela foi traduzida para o grego e ela está na cidade de Alexandria, e Apolo está lá para ser instruído. A Bíblia diz que ele era varão eloquente, poderoso nas suas palavras. Quando ele falava, ele prendia a plateia, as pessoas que estavam a ouvir a mensagem que ele estava transmitindo nas escrituras sagradas. Apolo era um homem instruído na palavra de Deus, e quando ele falava, as pessoas se prendiam e diziam: que eloquência é esta? Que homem é esse? Este é Apolo, instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito. Mas tinha um problema: existia 2 personagens ali, Áquila e Priscila. Áquila e Priscila era muito mais poderoso no conhecimento da palavra, aquele casal, porque já haviam conhecido a Jesus. E quando eles ouviram Apolo pregar, eles diziam: ainda está faltando algo. Imagine a percepção, irmãos, de Áquila e Priscila, de poder compreender que ainda faltava alguma coisa para Apolo. Apolo pode ser poderoso, instruído, eloquente, homem sábio, mas ainda falta algo na vida dele. Te coloque de pé. Precisamos ser instruídos na palavra de Deus. E o que é que as escrituras vai dizer aqui? Que Áquila e Priscila educadamente chamou Apolo à parte e diz: vem conosco, tem umas coisinhas que nós queremos te ensinar. Você ainda não está preparado para falar desse Jesus que nós conhecemos, não. Será que nós temos essa capacidade como igreja, como família do Senhor, de estarmos instruídos nos preceitos, nos mandamentos do Senhor? Pastor Roberto, por gentileza. O pastor, né? Pastor Henrique. Será que nós estamos capacitados como igreja do Senhor? Será que nós estamos preparados como servos do Senhor para ministrar a sua palavra, para guardar a palavra dele? Essa é uma interrogação que eu quero deixar para nós nesta rápida reflexão, que nós falamos sobre a importância e a estrutura deste salmo, que mostra para nós
os ensinos dos mandamentos, dos preceitos, das leis, dos juízos de Deus para nós. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Pastor Henrique, Deus abençoe. Obrigado. Desculpa. Amém, irmãos? Quem gostou, dê um glória a Deus. Aleluia. Amanhã temos mais, né? E domingo a gente encerra na escola dominical. 너는 내 삶에 다시 뜬 햇빛